Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos agora para a gravação com relação à correção da OAB 32. OAB 32, Direito Penal, vamos agora fazer aqui a leitura da peça Prático Profissional. Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2020, nós temos aqui já a questão da data do delito, né? Só aumenta um pouquinho mais aqui para vocês. O que acontece? Luiz, nascido em 24 de abril de 1948, a gente já aqui flexiona aqui, já mostra a questão da idade dele. Se a banca já trouxe essa informação, muito provavelmente eles vão utilizar. Estava em sua residência em Porto Alegre, na companhia de seus 3 filhos, nascidos em 29 de novembro de 1965, que também moravam há 2 anos no mesmo imóvel. Em determinado momento, um dos filhos acionou fogos de artifício no quintal do imóvel para comemorar a chegada do ano novo. Ocorre que as faíscas atingiram o telhado da casa, que começou a pegar fogo. Todos correram para sair pela única e pequena porta da casa, mas Luiz, em razão de sua idade e pela dificuldade de locomoção, acabou ficando por último na fila para a saída da residência. Percebendo que o fogo estava dele se aproximando e que iria atingi-lo em segundos, Luiz desferiu um forte soco na cabeça do irmão que estava na sua frente, conseguindo deixar o imóvel. Igor ficou caído por alguns momentos, mas conseguiu sair da casa da família, sangrando em razão do golpe recebido. Gente, aqui, qual é a tese que já vem na cabeça de vocês em razão disso daqui? Qual a tese que já vem na cabeça de vocês? Vamos lá, galera. Primeira tese que vem aqui, gente, já é a questão da estado de necessidade. Estado de necessidade, né? E aí, os polícias chegaram ao local do ocorrido, sendo instaurado procedimento para investigar a autoria do crime, do incêndio. E outros procedimentos para apurar o crime de lesão corporal. Luiz verificou as consequências de seus atos imediatamente. Levou o irmão para a unidade de saúde e pagou pelo tratamento médico. Ou seja, ele levou o irmão e pagou pelo tratamento médico. Tá certo? Então a gente está vendo aí já que ele, que ele está procedendo de maneira a colaborar com aquele dano causado ao irmão. Necessário. Igor compareceu em sede policial após ser intimado, narrando o ocorrido e, apesar de destacar não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. O que é isso daqui, gente? Não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. É uma coisinha chamada de quê? O que é isso daqui? Que ele não deseja representar. Não deseja representar. Tá certo? Se ele não quer ver ele responsabilizado criminalmente, ele não deseja representar. Esse crime aqui, com relação à questão do incêndio aí, no caso da lesão corporal, é o quê? É condicionado ou incondicionado à representação? Ele é incondicionado à representação, né? Ele é um crime incondicionado à representação. Concluídas as investigações em relação ao crime de lesão, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que, com base no laudo prévio de lesão corporal de Igor, atestado a existência de lesão de natureza leve na cabeça, ofereceu denúncia perante a 5ª Vara Criminal de Porto Alegre, que a gente já sabe que o endereçamento vai ser o quê? Ao douto juiz da 5ª Vara Criminal de Porto Alegre. Órgão competente, em face de Luiz, como incurso nas sanções penais do artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, deixou o órgão acusador de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, com fundamento no artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, que veda a aplicação dos institutos da Lei 9.099 de 95, tendo em vista que aquela lei, número 11.340, estabelece uma nova pena para o delito imputado. Então, gente, vamos lá. Seguinte, aqui ele colocou o quê? Essa qualificadora do parágrafo 9º, ela está prevista aqui, ó, que é a questão da violência doméstica. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente ou irmão, no caso ali foi irmão, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo se o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Só que isso daqui, gente, é o quê? É o crime de lesão corporal. No caso aqui, essa lesão corporal, né, no caso qualificadora da violência doméstica, aplicam-se o observado do artigo 89 e não o que está colocado como sendo a questão da violência doméstica, porque não se aplica apenas se a violência doméstica for contra a mulher. Se essa violência doméstica for contra homem, aplicam-se sim o disposto ali
na Lei 9.099, né? Que esse artigo 89 ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidos ou não por esta lei. Ah, não, aqui, gente, é a questão com relação ao oferecimento da denúncia, tá certo? Mas tem um outro artigo que a gente vai observar, que ele é com relação à questão da representação. Esse aqui ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão condicional do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não seja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizam a suspensão condicional da pena. Ou seja, em caso de processo ou em caso de condenação, não vai ser concedida a questão da suspensão condicional do processo. Aqui, eles colocam que ele foi sim, né? Que não foi colocada, mas aí acarreta o quê? Na nulidade. Vamos lá. Após citação e apresentação de resposta à acusação, teve a resposta à acusação, na qual Luiz demonstrou interesse na aplicação do artigo 89. Os fatos foram integralmente confirmados durante a instrução probatória. Igor confirmou a agressão, a ajuda posterior do irmão e o desinteresse em responsabilizá-lo. Tá? Desinteresse em responsabilizá-lo. O réu permaneceu em silêncio durante seu interrogatório. Em seguida, foi acompanhado ao procedimento o laudo definitivo de lesão corporal da vítima, atestando a existência de lesões de natureza leve, assim como a folha de antecedentes criminais de Luiz, que registrava uma única condenação com trânsito em julgado em 10 de dezembro de 2019, pela prática de contravenção penal. Então, isso aqui foi em 2019, tá? A data do delito foi em 1º de janeiro de 2020. Isso aí teve essa condenação penal. O Ministério Público apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência do artigo 61. Em seguida, a defesa técnica de Luiz foi intimada no dia 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para a apresentação da medida cabível. Primeira coisa que nós vamos ver, qual é a peça? Qual é a peça? Qual é a peça? Qual é a peça, galera? A peça aqui, pessoal, é o quê? É a peça de... Ele falou que teve resposta à acusação, que teve citação. Ele falou que teve a denúncia, né? Recebimento da denúncia, né? E aí, qual é a peça aqui, gente? A peça aqui, galera, ela não ficou tão clara. Por quê? Porque a banca, ela não mencionou que teve o quê? Audiência de instrução. Audiência de instrução. Como ela não mencionou que teve audiência de instrução, o que acontece? A gente fica ali meio perdido. Mas aqui, gente, como é que a gente vai saber que a peça é a peça de memoriais? Porque houve o quê? Apresentou a manifestação cabível requerendo a condenação do réu. Quando é que o Ministério Público requer a condenação do réu? Quando? Ali, na audiência de instrução, né? E a manifestação cabível. Aqui, ó. Manifestação cabível. Pugnou pela condenação do réu, né? Nos termos da denúncia, destacando ainda a incidência desse artigo, né, do artigo 61. Em seguida, a defesa técnica do Luiz foi intimada em 19 de janeiro de 2021, terça-feira, para se manifestar essa intimação aí. Vamos fazer o cálculo aqui de qual é o último dia do prazo. Memoriais, gente, ele vai seguir a mesma métrica de quase todos os recursos, né, de quase todas as peças no penal, que vai ser o quê? De 5 dias. Salvo aí, resposta à acusação 10 e queixa-crime, que nós vamos ter aí o prazo de 6 meses para a apresentação da queixa. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a nossa pecinha. Página única contínua. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Vou botar aqui. Vamos riscar aqui. E aí, nós vamos observar que o quê? Dia 19, Dia 19, terça-feira. Acho que essa porra tá só aparecendo esse negócio aqui agora. Como é que faz pra tirar essa pleura aqui, mano? Sei lá, macho. Enfim. Dia 19 é terça. Dia 20 é quarta. Dia 21 é quinta. Dia 22 é sexta, sextou. Dia 23 é sábado. Dia 24 é domingo. Vamos lá. O
o primeiro aqui, ele não conta. Esse aqui foi o dia da intimação. Não conta o primeiro, não vai contar. Então, o que é que a gente vai ter? Primeiro dia, dia 1, dia 20. Dia 2, dia 21. Dia 3, dia 22. Dia 4, dia 23. Dia 5, que é o último dia do prazo, é o quê? Dia 24. Então, não vai contar dia 24, porque dia 24 é domingo. Lembre-se, aqui... Ok, tá certo, beleza, tchau. Aqui nós temos o quê? Nós temos que aqui é domingo, então vai seguir o quê? A ordem do artigo o quê? Do artigo 7, 9, 8 lá do CPP, que ele diz que não se contam o quê? Os sábados, domingos, passa por cima de sábado, domingo, feriado, o que for. Só que o que acontece? O último dia do prazo ele não pode cair no domingo, tá? Nem no sábado, nem no feriado. Ele vai, se ele cai num feriado, se ele cai no sábado, ele vai ser adiado para o quê? Para o dia útil subsequente. Beleza? Então vamos lá. 798 lá do CPP, procura lá, tu tá com o teu VAD aí. Então, aqui ó, passa pro dia 25, que é segunda-feira. Segunda-feira, dia 25 é o último dia do prazo. Beleza? Temos o último dia do prazo, já temos o endereçamento, né? E agora nós vamos ver a estruturação da nossa peça. Endereçamento, Quinta Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre. Até botar minha carinha aqui. Endereçamento para a Quinta Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre. Tá aqui. 10, já ganha aqui, gente. 05 aqui. Já ganha aqui 05. 01. Nessa molezinha aqui, ó. Ao douto juízo da Quinta Vara Criminal de Porto Alegre. Artigo 403, parágrafo 3º, que é o fundamento legal dos memoriais. Tá? Artigo 403, não havendo requerimento de diligências ou sendo indeferidos, serão oferecidas alegações finais orais por 20 minutos, respectivamente pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz a seguir a sentença, tá certo? E aí nós temos o quê? Parágrafo 3º, que é o juiz poderá considerar a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias. 5 dias. O prazo dos memoriais é de 5 dias. Beleza? E aí, sucessivamente, para a apresentação de memoriais, neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Beleza. E o 404, parágrafo único, que realizado em seguida as diligências, determinadas as partes da apresentação no prazo de 5 dias, suas alegações finais por memorial e no prazo de 10 dias o juiz proferirá a sentença. Qual a diferença? Aqui no 404 ele diz aqui, ó, ordenado diligências considerado imprescindível de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Ou seja, existe a possibilidade da parte solicitar a questão das diligências do artigo 402. Então, se quer que seja escutado determinada testemunha que é imprescindível ao processo, se tem que fazer isso, se tem que fazer aquilo, se tem que produzir determinada prova, então nós temos aí 402 do Código de Processo Penal, solicita as audiências e aí, mas aí ele coloca o quê? Tanto pode ser o 403 como pode ser os 404, parágrafo 3º. Vamos lá, parágrafo único, 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único. Isso aqui nós temos o quê? O nosso comecinho dos memoriais. Lembrem-se, memoriais não tem peça de interposição. Não tem peça de interposição. Memoriais é para o próprio juízo, tá? E aí nós temos as preliminares e o mérito. Aqui ele separou as preliminares e o mérito, né? Então vamos lá. Vou botar até de uma coisinha amarela aqui as preliminares. Preliminar de extinção de punibilidade do agente ou nulidade em razão da ausência de representação. Esse crime aí, gente, de lesão corporal contra homem, embora envolva relação doméstica, ele é o quê? Ele é um crime condicionado à representação, com reconhecimento da decadência, ainda tem a questão da decadência, conforme o artigo 107, inciso 4º, Código Penal, 564, inciso 3º, a linha A, ou o inciso 4º do Código de Processo Penal. Então, 107, inciso 4, vamos lá, Código de Processo Penal, 107. Extingue-se a punibilidade lá no 107. Não se pode opor suspeição. Não, esse aqui não, mas pelo amor de Deus. Cadê? É o 107 do CP mesmo. 107, vai, 107. Extingue-se a punibilidade pelo quê? Pelo quê? Pela prescrição, pela decadência ou pela perempção, tá certo? Pela decadência. Aqui no caso
é a questão do reconhecimento da decadência, conforme o artigo 5, inciso 4. Ou o artigo 564, vamos lá para o 564, os incisos 3 e 4 do Código de Processo Penal. 564, artigos incisos 3, por falta da forma dos seguintes, a linha A, denúncia, queixa, a representação, olha aqui a representação do ofendido, a importância da representação, a linha A, e o que? E o inciso 4. O inciso 4 ele diz o quê? Por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. É essencial que ocorra o quê? A representação. O crime ele é condicionado à representação. Condicionado à representação, ou seja, só é uma condição da ação. Ela é uma condição que não pode ser afastada. É uma formalidade essencial para o ato, tá? O crime de lesão corporal leve, no artigo 129, parágrafo 9 do CP, é de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do artigo 88 da Lei 9.099. Então, aqui é a 9.099/88. Além das disposições da legislação, dependerá de representação, ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas, aquilo que eu estava falando. Então, assim, lesão corporal leve e lesão culposa, ela é condicionada à representação. E aí, salvo no caso do procedimento previsto na Lei Maria da Penha, tá certo? Que aí ele vai ser o quê? Incondicional da representação. Tanto faz a vítima querer ou não querer, tá certo? Lesão corporal vai ser parte aí do Ministério Público, beleza? E a vítima demonstrou não ter interesse em ver o autor do fato responsabilizado criminalmente. Ou seja, ele, além de ser condicionado à representação, a vítima disse o quê? Não ter interesse. Não tem interesse. É a mera cópia, né, do que foi colocado. Você já agarra aí meio ponto. Meio ponto em cima, meio ponto embaixo. Beleza. Nulidade decorrente do quê? Do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. Confirma o quê? No artigo 41. Vamos ver aqui esse artigo 41. Nos crimes praticados com a violência doméstica familiar contra a mulher, independente da pena prevista, não se aplica a lei. Só que isso aqui não se aplica, gente. Porque isso aqui não é um crime praticado com violência doméstica familiar contra a mulher. É contra homem. Contra homem, marmanjo não tem direito de nada. Marmanjo tem direito de levar a peia e achar bom. E é isso aí. E se quiser, entendeu? Tá? Mulher não. Mulher é diferente. Marmanjo não. Marmanjo é condicionado à representação. Ou seja, se não tem representação... E deve ser oferecido. Deve ser oferecido aí a questão da suspensão condicional do processo. Tá? Tendo em vista que o crime não foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, não foi contra a mulher, não contra o homem, contra a mulher. Ou tendo em vista não ser aplicável a previsão do artigo 41 da lei, pelo fato de a vítima ser homem. É marmanjo, meu patrão, é marmanjo. Marmanjo não tem não, tem direito de mulher. Mérito. No mérito, reconhecimento do estado de necessidade, olha aí o que a gente colocou. Gente, o estado de necessidade, ele é tese o quê? De direito material, tá? É no mérito, tá? Então, primeiro se coloca o quê? A extinção da punibilidade, primeiro se coloca a questão da condicionante da representação, do não oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, tá certo? E, então, nós temos essas nulidades, várias nulidades. E em seguida nós vamos ter aqui o mérito. O mérito ele vai dizer o quê? Estado de necessidade, que é causa de excludente da ilicitude. Fato típico, ilícito e culpável. Fato é típico, ilícito e culpável. Fato é típico, ilícito e culpável. Beleza. O fato é típico está descrito na norma? Sim, está descrito na norma. Artigo 129, parágrafo 9º. O fato, ele é ilícito? Não, não é ilícito. Por quê? Porque ele estava no meio do estado de necessidade, a casa pegando fogo, a baixaria lá truando, um perigo real de vida. A pessoa não pensa direito, ela vai lá e puf, tava lá de boi, bum, meteu-lhe o socão no irmão. Então, é o quê? Não é ilícito, beleza? Excludente de ilicitude, tá? E aí nós vamos lembrar que vamos precisar pedir a absolvição no mérito com base no artigo 386 e não com base no artigo 397. 397, a absolvição sumária apenas em sede de resposta à acusação. 386, em sede de memoriais. Vamos lá.
excludente de licitude, na forma do artigo 24 ou do artigo 23, ambos do CP. Vamos lá para o CP, artigo 24 do CP. Artigo 24 do CP. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era exigível razoar. Não era razoável exigir que ele não chegasse lá e, bum, metesse um socão no irmão, tá certo? Artigo 23 e o artigo 23 aqui, ó, que é: não há crime quando a gente pratica o fato, isso aqui, exclusão da ilicitude, em estado de necessidade, tá? Luiz agiu diante de perigo atual para a sua integridade física, tá? Utilizando meios disponíveis, não sendo razoável a exigência do sacrifício. Beleza? Então, isso aqui, gente, é basicamente o que se coloca na lei. É uma reprodução do tipo da lei. E aí, 0,30 só nessa bobagem aqui, ó. Luiz agiu diante de perigo atual para a sua integridade física. Então, a gente teria que colocar aqui, ó, estado de necessidade, quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou sua vontade nem podia de outro modo ficar, direito próprio, o sacrifício das circunstâncias, não era razoável, perigo atual, termo perigo atual para a sua integridade física, e não era razoável exigir-se dos trechos ali, ó, que estão aí na própria lei. Aplicação da pena base no mínimo legal, já que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são favoráveis, tá? Então, o que acontece? Por que é importante pedir a aplicação da pena base no mínimo legal? Porque é em sede de memoriais, teve instrução, agora o juiz vai ali, ó, buf, vai dar a martelada dele, o juiz vai ali, ó, buf, e vai julgar. Então, nós temos o quê? Seu juiz, me dê aí a aplicação, fixe a pena base no mínimo legal. Isso aqui, esse pedido sempre vai existir em sede de memoriais. Sempre vai existir em sede de memoriais. Artigo 59 do Código Penal. Artigo 59 do Código Penal. Vamos lá para o artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário, e o suficiente para reprovação e prevenção do crime, o quê? A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. Ele não colocou aí o inciso 2, mas é o inciso 2, viu, galera? É o inciso 2, tá? Afastamento da agravante de reincidência ou afastamento da agravante do artigo 61, parágrafo 1º do Código Penal, tendo em vista que a condenação anterior se refere à contravenção ou tendo em vista que não ostenta condenação anterior definitiva pela prática de crime. Então, o que é que ele coloca? Que aqui, gente, tem que se afastar essa agravante, tá, da reincidência, porque o réu aí, no caso, ele não praticou crime, mas praticou o quê? Contravenção, tá bom? E aí, nós temos aí o afastamento dessa agravante do artigo 61, inciso 1º do Código Penal, tá bom? A agravante do artigo 61 é o quê? A circunstâncias agravantes, a reincidência, tá bom? Reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, a atenuante do artigo 65, tendo em vista que o réu era maior de 70 anos na data da sentença, ou seja, essa agravante aí do réu ser maior de 70, né? Cadê aqui? Vamos ver. Nascido em... Eita, meu patrão, o bicho é velho, viu? 1948, aí o cara tinha que fazer as contas aqui, ó. 1948, 62 mais o quê? Mais 20. E aí nós temos o quê? Vixe, aqui não faz não. 62 mais 20. O bicho tinha era 72 anos, né? Era 80 anos. 82, o bicho era idoso, meu. O bicho era idoso. 60, 70, 82 anos. Tá bom? É isso mesmo? Não. Que é 50. Bota um 5 aqui. 72 anos. Beleza, galera? 72 anos. E aí, reconhecimento da atenuante previsto no artigo 65, inciso 13 da linha B do CP, pois Luiz procurou reduzir as consequências de seus atos, levando Igor para o hospital e pagando por seu tratamento. Então, o que acontece?
O inciso 3, a linha B, ele vai ter o quê? Inciso 3, artigo 65, inciso 3, ter o agente cometido, são circunstâncias sempre atenuam a pena, ter o agente cometido o quê? Procurado por sua espontânea vontade com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter antes do julgamento reparado o dano. Fixação do regime aberto, né? Então, gente, olha aqui como ele vai destrinchando a peça. Primeiro ele fala das preliminares, das nulidades. Em seguida, o mérito, estado de necessidade, perigo atual, questão da aplicação da pena base no mínimo legal. Em seguida, ele colocou o que? As atenuantes para você o quê? Aplicar atenuante, afastar as agravantes. E o quê? Fixação da pena no regime menos gravoso. Fixação da pena no regime menos gravoso, fixação do regime menos gravoso, regime aberto para início do cumprimento de pena, considerando a pena ser aplicada ou considerando que o delito é punível apenas com a pena de detenção. Se o delito é punível apenas com a pena de detenção, nós temos o artiguinho que destrincha isso aqui, tá certo? Se o delito é punível apenas com a pena de detenção, não é aqui não. Vamos lá para o CPP. Isso aqui é do cumprimento de pena. Cumprimento da pena. Salvo me engano, gente, é lá pelo artigo 100. Deixa eu ver aqui se é o artigo 100. Da extinção da punibilidade. Do regime, artigo. Regime inicial. Cumprimento de pena. Nós temos aí, Será que fiz fixado? Aqui é o 33, Artigo 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência em regime fechado. Pronto. Com fruto no artigo 33. Aí aqui a gente bota o artigo 33, só para ilustrar o que a gente está colocando. Artigo 33, só para a gente tirar a onda, né? Esse bicho aqui, ele fica só viçando, né, cara? Pronto, tá aqui, Deixa de viçar. Requerimento da suspensão condicional da pena. Acho que eu já passei os 10 minutos que eu estava pensando que ia ser esse vídeo. Suspensão condicional da pena, com foco no artigo 77 do Código Penal, tá? E aí a suspensão condicional da pena é diferente do estudo da suspensão condicional do processo. Lembre que o estudo da suspensão condicional do processo, ele foi alegado aqui em cima. Veja que ele foi alegado aqui em cima, tá bom? Aqui, suspensão condicional do processo, tá? E aí, preliminarmente, os pedidos preliminar de nulidade do processo, reconhecimento da extinção da punibilidade ou decadência, oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo. A gente vai alegar tudo isso aqui. Nulidade, vamos lá, preliminarmente reconheça a nulidade do processo, tendo em vista a extinção da punibilidade. Reconheça a nulidade do processo, tendo em vista a ausência de a decadência. Reconheça a nulidade do processo pelo oferecimento de proposta de suspensão do processo, da condicional do processo. Absolva o réu na forma do artigo 386, inciso 6 do CPP, tá? 386, inciso 6 do CPP. Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu, tá certo? Que é a questão da excludente de licitude. Aplicação da pena no mínimo legal, reconhecimento das atenuantes, fixação do regime aberto ou do regime menos gravoso, concessão de suspensão condicional da pena. Fechamento. Data 25 de janeiro. Qual foi a data que a gente calculou? 25 de janeiro, segunda-feira. Beleza? E aí, OAB, advogado, fechamos. É isso daí, galera. Valeu. Por hoje é só. Um forte abraço. Tchau, tchau.